Todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, podeis tomar o vosso assento, adorando o nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Ele está em nosso meio. Queridos, como já foi feita a leitura, o texto tema desta festividade, eu quero externar a minha gratidão a Deus pela rica e grande oportunidade que o Senhor concede a nós. Podemos estar aqui cooperando com os irmãos nesta feita, louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Roberto, como já bem mencionou, temos um carinho e nos sinto feliz, pastor, de poder estar aqui cooperando com o Senhor e bem também com toda a igreja que está sob a sua responsabilidade. Louva a Deus pela vida dos jovens. Atos 29, que povo abençoado. Deus continue abençoando vocês de uma forma especial. Deus abençoe Paulo e toda a coordenação aqui da juventude. Que Deus prossiga abençoando a vida de vocês de uma forma especial. Parabéns. Está tudo lindo, perfeito, tudo para a glória do Senhor. Deus abençoe os irmãos também ali da Assembleia de Deus do Clarito. Que Deus continue vos abençoando de forma poderosa. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, que também me acompanha, está conosco na intercessão. Está ali a Dauriane, Vitória, está ali a nega branca, mais conhecida, né? Essa nega branca, porque a Daiane, quando estava gerando, queria uma moreninha do cabelo cacheado e veio uma branquinha do cabelo liso. É porque o sangue ucraniano é muito forte e a descendência, né? A genética acompanha. Eu louvo a Deus. Está faltando alguns componentes da nossa família, que é o Samuel, o Caleb e também o Renato Miguel. Lá em casa a gente decidiu seguir exatamente o que o povo de Israel seguiu atrás, viu? Glória ao Senhor por isso. Aleluia. Eles não estão aqui porque a Juliana e o Jonas tiveram imprevisto e não puderam estar conosco aqui cooperando nessa noite, mas eles ficaram ali com eles enquanto a gente adora o Senhor aqui nessa noite. Deus nos abençoe de forma poderosa. Queridos irmãos, sem mais delongas, eu quero neste momento entrar junto com você dentro do contexto bíblico que foi escolhido por esta igreja e também pelo grupo de jovens, a qual já foi lido aqui a carta que Paulo escreveu à igreja que está em Roma, no capítulo de número 11 e o versículo de número 36, apenas fazer menção para trazermos à nossa memória novamente o texto que diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. O tema escolhido pelos jovens é: a ele a glória. Porém, todavia, olhando para apenas o versículo de número 36, seria uma grande irresponsabilidade não discorrer dentro daquilo que o próprio texto propõe para nós com relação ao que está sendo explícito por este homem chamado Paulo. E eu quero, com muito temor e tremor diante do Senhor, trazer algumas verdades bíblicas ao nosso coração aqui na noite deste dia. Com certeza, o Senhor não nos reuniu aqui em vão, ao propósito de Deus. Apesar de estarmos nos congratulando com a juventude desta igreja, por mais um ano que se passou, por mais um ano que eles venceram, e com certeza não foi fácil. Grandes são os desafios para a nossa juventude neste presente momento. Mas, todavia, todos aqueles que estão firmes no Senhor continuarão seguindo o rumo para a terra prometida. Por isso, é importante nesta noite ressaltar que o que Deus tem para nós é algo explícito e é muito especial. Todavia, peço a sua compreensão e a sua atenção neste momento para entrarmos dentro desse contexto. Todos nós sabemos que esta carta escrita por Paulo tem alguns propósitos, tem alguns objetivos. A carta de Romanos
ela é considerada como um compêndio doutrinário. A carta aos Romanos é rica em informações importantes para toda a humanidade. Paulo, ao escrever esta carta, conseguiu sistematizar as doutrinas essenciais do Evangelho. Ele uniu todos os grandes temas bíblicos dentro deste contexto com relação àquilo que Deus gostaria que o povo seguisse e também atentasse para as suas ordenanças. Paulo, ao escrever a carta à igreja que está em Roma, fala dentro de todo esse contexto a respeito da fé. Paulo também aborda de forma minuciosa a respeito da salvação. Paulo também traz informações importantes para a igreja de Roma com relação à justificação. Paulo fala sobre a natureza humana. Paulo também traz informações sobre os judeus e o seu papel. E Paulo também fala sobre os gentios. Paulo também deixa muito claro com relação ao que ele escreve à igreja de Roma, com relação à justiça e também à bondade de Deus. Sendo assim, nós entendemos que quando Paulo é inspirado pelo Espírito de Deus a escrever esta carta à igreja que está em Roma, Paulo conta com a ajuda de um obreiro importante, a qual o mesmo coloca em observação em Romanos capítulo de número 16 e o versículo de número 22, a importância de se ter pessoas que estejam ao seu lado para lhe ajudar. Todos nós sabemos que nada se faz sozinho. A Bíblia declara que este homem chamado Tércio é quem está redigindo. Ora, não sei se Paulo andava e falava e ele copiava, ou se em algum momento da vida e do ministério do apóstolo Paulo, ele ia dizendo para este cooperador chamado Tércio, para poder então registrar tudo aquilo que Deus lhe colocava em seu coração. Pois bem, a epístola aos Romanos foi escrita por Paulo enquanto ele estava em Corinto, quase no fim da sua terceira viagem missionária. É importante nós entendermos estas verdades neste início desta introdução, para que você entenda uma vez mais e compreenda o porquê que Paulo registra no capítulo 11 e no versículo 36 desta expressão tão máxima do que já foi abordado aqui essa noite. É por isso que Paulo, quando escreve esta carta para a igreja que está em Roma, ele tem alguns objetivos específicos dentro do coração para tratar a igreja que está reunida. Paulo sabe da importância, Paulo sabe da necessidade que esta igreja tem. E Paulo também sabe da demanda que há em Roma. Por isso, a observação que ele faz a respeito de diversos assuntos, olhando para o contexto bíblico histórico, vamos entender que Paulo tinha pelo menos 3 motivos para enviar esta epístola à igreja em Roma. A primeira delas é que Paulo tinha de prepará-los para a sua eminente visita. Paulo queria visitar os irmãos que estavam em Roma. Paulo escreve então para esta igreja com relação à sua necessidade e à sua vontade. Por muito tempo, Paulo, a Bíblia diz que Paulo desejaria visitar os irmãos que estavam em Roma. Isso está explícito em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e no versículo de número 21, quando Paulo fala também da importância de poder chegar até Roma. Quando Paulo está escrevendo esta carta aos irmãos em Roma, Paulo está com desejo de visitar esta igreja. Paulo tem desejo de conhecer pessoalmente este povo. Paulo tem desejo de ir até lá para sentir o calor dos irmãos que estão lá congregando. Acredita-se, segundo os estudiosos, que esta igreja que está exercendo o seu papel de cristão em Roma foi uma igreja que foi aberta, instaurada pelo próprio Espírito de
Deus sobre a vida daqueles que estavam em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando Pedro toma a palavra e cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que aqueles que estavam ali vendo aquilo que estava acontecendo, foi chamado a atenção, e a Bíblia diz que por conta daquilo, Pedro prega, e a pregação de Pedro alcança 3.000 pessoas. Dentro dessas pessoas, acredita-se que estes homens que estavam no dia de Pentecostes ouvindo a pregação de Pedro, voltaram para Roma com o coração inflamado. Logo a igreja foi instituída na cidade de Roma. A Bíblia vai dizer para nós que a igreja está em expansão, a igreja está em ascensão, a igreja vai crescendo, mesmo sofrendo a perseguição, mesmo sofrendo embates contundentes com relação ao que acontece no período em que a igreja se estabelece na terra, por intermédio do cumprimento da promessa do próprio Cristo, quando no capítulo 1 vai dar as últimas instruções para os discípulos acerca do que deveria e do que ia acontecer. A igreja do Senhor foi instaurada e ela agora continua em ascensão. Por mais que a perseguição aumente, mais a igreja também cresce. Portanto, eu não acredito que a igreja do século 21 vai declinar. Eu creio que por mais que a perseguição aumente, a igreja avançará de forma poderosa. A igreja não para por conta de perseguição. A igreja não para por conta de pessoas que não se adequam ou que não gostam do evangelho sendo pregado e anunciado. A igreja continuará avançando enquanto Jesus não vier nos ares para arrebatá-la. Enquanto nós aqui estivermos como representantes da igreja do Senhor, nós continuaremos com a mão no arado. Enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja, nós continuaremos nos desempenhando para alcançar o resultado daquilo que Jesus espera daqueles que foram alcançados. O que é que Jesus espera daqueles que foram alcançados? Jesus espera que todos aqueles que foram alcançados pelo seu amor, pela sua graça, pela misericórdia, que eles não fiquem com isso só para si, antes que eles possam multiplicar esta informação e alcançar mais pessoas para inserirem no reino de Deus. Logo, a vontade, o desejo de Deus é fazer com que alguém que um dia estava lá fora, totalmente perdido, totalmente numa vida, numa situação complicada, a ideia de Deus, a vontade de Jesus é que esta pessoa, ao passar por essa transformação que o Evangelho proporciona, viva exatamente o que Paulo vai escrever, dizendo que aquele que roubava não rouba mais, que aquele que matava não mate mais, que aquele que prostituía não se prostitua mais. A ideia do Evangelho no exercício da sua função é justamente transformar alguém que estava totalmente perdido em alguém dentro da casa do Senhor para desenvolver uma função para Deus, porque para Ele, por Ele são todas as coisas. É por isso que ajuda só no retorno, me dá um peso, por favor. Quando você olha para a palavra de Deus, você descobre algumas verdades. Então Paulo está preparando a igreja que está em Roma justamente para recebê-lo. O segundo propósito de Paulo é de elucidar e também de defender os seus ensinamentos. Paulo repetidamente ele enfrentou oposições de pessoas que não compreendiam ou que distorciam seus ensinamentos acerca da lei de Moisés e também da fé em Cristo Jesus. Paulo tinha uma função extraordinária dentro do exercício para a qual foi chamado. E quando Paulo está escrevendo esta carta, que para alguns teólogos é uma das cartas mais brilhantes, é uma das epístolas mais completas dentro do Novo Testamento, Paulo está dizendo para a igreja de Roma que apesar de ele não ter
conseguido chegar ainda pessoalmente, os seus inscritos poderiam ajudar a igreja a atravessar um período complicado, atravessar um período delicado, atravessar um período de distorções de verdades. Então Paulo escreve a carta aos Romanos, porque existe uma situação que precisa ser resolvida dentro da igreja, não é fora da igreja, é dentro da igreja. Paulo escreve a carta para a igreja que está inserida em Roma, mas não é para Roma na sua totalidade, é para a igreja que está em Roma. Logo, Paulo está dizendo que apesar de ele ter informações que não são boas, Paulo está dizendo: eu preciso ajudar este povo a se manter dentro daquilo que o próprio Deus estabeleceu, dentro daquilo que o próprio Deus colocou. Então Paulo escreve porque existem pessoas que não estão compreendendo agora o que Jesus fez, porque está muito recente. Apenas 46 anos se passaram após Jesus morrer, ressuscitar e ser assunto ao céu. A igreja está caminhando sobre a terra e existem muitas coisas que estão acontecendo. Dentre elas está havendo uma situação que acontece na igreja de Roma e em outras igrejas também, que é totalmente esta situação: homens e mulheres que estão dentro da igreja, mas que não querem viver na totalidade daquilo que a palavra de Deus orienta. E existem pessoas dentro da igreja que estão tentando colocar informações erradas no meio de informações corretas, para poder trazer confusão na mente dos irmãos que estão aí na igreja de Roma. Então Paulo escreve a carta justamente para corrigir, justamente para reparar, justamente para que o povo não saia do prumo que foi estabelecido pelo próprio Senhor. Logo, quando nós lemos a palavra, você vai entender então por que Paulo escreve. A terceiro propósito de Paulo em escrever a carta aos Romanos é promover união entre os judeus e entre também os gentios. Redobre a sua atenção, se você não vai conseguir entender. Paulo está escrevendo a carta aos irmãos que estão em Roma, porque há uma necessidade de ele exterminar por completo uma indiferença que está ocorrendo na igreja de Roma, porque na sua grande maioria os irmãos que se converteram ao cristianismo são judeus, e os judeus estão defendendo apenas uma parte da situação, que é a lei. E embora não esteja errado, agora é preciso entender que Jesus veio à terra e ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei, mas a lei sem a graça mata, a lei sem a graça não tem refrigério, a lei sem a graça não pode promover a transformação necessária no coração daquele que está sedento. Então Paulo está dizendo para os irmãos que aceitaram o evangelho de Jesus entender que não há distinção agora mais entre aqueles que são judeus e entre aqueles que agora não têm sangue judeus correndo nas veias. Paulo está dizendo que esta igreja está junto para o mesmo propósito, sendo judeu ou não, o Deus é o mesmo, estando na mesma cidade ou não, o Deus é o mesmo. Nós precisamos entender que dentro da igreja do Senhor não pode haver indiferença. É um problema que a igreja de Roma está sofrendo, e Paulo escreve justamente para os irmãos entender que eles precisam estar em união, em unidade. Logo, existe um ditado popular que diz que a união faz a força, e não é a união que produz o açúcar, é a união que fala de unidade mesmo. A união faz com que a gente chegue mais longe, a unidade faz com que você galgue posições extraordinárias, até porque Deus nos projetou. E a Bíblia diz no livro de Gênesis que quando Deus percebeu que Adão estava sozinho no jardim do Éden, com que tange com o relacionamento da mesma espécie, Deus
disse: não é bom que o homem esteja só. Então Deus proporcionou para Adão uma companheira para estar ao seu lado. Então nós precisamos entender que dentro da casa do Senhor não há individualismo, há um coletivo. Nós estamos vivendo em um tempo, nesta geração, em que está se falando muito alto com relação à individualidade. E isso é perigoso, isso é propenso a causar coisas terríveis dentro da igreja. O individualismo não pode imperar, o individualismo não pode reinar, o individualismo pode acabar com a comunhão de um conjunto, de uma igreja. É por isso que Paulo está escrevendo à igreja de Roma dizendo: apesar de alguns irmãos serem judeus e outros serem gentios, a salvação é para todos. Então Paulo escreve para a igreja de Roma porque há uma necessidade de promover a unidade entre esta igreja. Está havendo situações que estão acontecendo em que Paulo percebe que há uma necessidade de informar os irmãos sobre os problemas que eles estão enfrentando entre os cristãos judeus e os cristãos que não são judeus, considerados gentios. Até porque a Bíblia diz que Paulo recebe o título de o apóstolo dos gentios. É tão séria esta questão que em dado momento Paulo vai ter que chamar a atenção de Pedro, porque Pedro, quando não estava junto dos irmãos que são judeus, Pedro tinha um comportamento, mas quando chegava alguma comissão de judeus perto de Pedro e Pedro estando perto dos gentios, a Bíblia diz que Pedro mudava o seu comportamento. Parece que a gente está vivendo uma mesma realidade hoje. Se ele está perto de alguém, ele é de uma forma; se ele está perto de outra pessoa, ele é de outra forma. Ele muda o jeito dele ser dependendo de quem está do lado dele. E Paulo está dizendo para Pedro: rapaz, larga a mão de ser besta, seja o mesmo perto dos judeus ou próximo dos gentios, porque Jesus está vendo. Oh meu Deus, me ajuda. Quando você olha para o que Pedro está vivendo e para o que Paulo está escrevendo, você vai ver que Paulo, por ser também judeu, Paulo não vai deixar subir para a cabeça. Então ele vai tratar isso porque ele mesmo é judeu, mas ele está vendo o que realmente é a salvação em Cristo Jesus. Então Paulo vai escrever para a igreja de Roma justamente para tratar de forma bem resumida esta situação. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai explicar então sobre a doutrina da justificação. Do capítulo 4 ao capítulo 8, Paulo vai citar o exemplo de Abraão para nos dar a doutrina da justificação pela fé, porque havia uma guerra de braço acontecendo de uma forma teológica falando. Eram os judeus brigando porque eles estavam vivendo baseado na lei, e eram os novos convertidos gentios falando que não, a salvação agora promovia para eles um sentimento de tranquilidade na alma, porque a fé recebida, a salvação não era por conta das obras, mas era por conta da forma que você se entregava para o Senhor por completo. Logo eles não entendiam isso, então achava-se que eles podiam receber a salvação se porventura eles fizessem exatamente, cumprissem os requisitos de tudo aquilo que foi colocado no Antigo Testamento. Mas Paulo vai dizer que nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Logo Paulo está dizendo que não adianta você subir a escadaria de joelho e subir 100 degraus se você não obedecer a Deus. Paulo está dizendo para a igreja de Roma que Deus sempre bateu na tecla dizendo que ele requer obediência e não sacrifício, que para Deus mais vale é o comportamento, não só aqui dentro como também lá fora. Já que, porque nós entendemos que Paulo está dizendo isso, por quê? Porque muitas vezes é fácil da gente transparecer uma espiritualidade aqui dentro que não corresponde com o que acontece lá fora. Logo
Paulo está dizendo para a igreja que a igreja precisa ser lá fora o que é aqui dentro. É por isso que Paulo fala, é por isso que Paulo traz a explicação sobre a doutrina da justificação. E ele vai ensinar os irmãos que estão em Roma. Do capítulo 9 ao capítulo 16, Paulo fala sobre a condição eleita de Israel. E aqui você vai observar, dentro de todo o contexto que Paulo vai trazer com relação à forma que os irmãos judeus estavam vivendo, e por conta da sua rebeldia, da sua obstinalidade, Paulo vai dizer que por conta da sua ignorância e o fato de não querer obedecer, a Bíblia vai dizer para nós, e Paulo vai registrar dizendo que por conta da dureza do coração de Israel, Deus abriu uma exceção para alcançar todos aqueles que estavam sobre a terra dispersados. A Bíblia diz que o primeiro propósito de Deus é levantar uma nação forte e poderosa, e esta nação é Israel. Mas Israel por várias vezes declinou, por várias vezes desobedeceu, por várias vezes não fez aquilo que o próprio Deus estabeleceu, e a Bíblia diz que eles foram arrancados. A videira simboliza o próprio Cristo, mas os ramos eram a nação de Israel, e a Bíblia diz que Deus arrancou esses ramos porque não produziam frutos. Ele arrancou esses ramos porque ele vinha e não tinha frutos nesses ramos que estavam ligados na oliveira. E quando Jesus vai até a oliveira e procura fruto e não tem, a Bíblia diz que ele corta e lança no fogo. Israel não estava produzindo, então Deus foi lá no mundo, pegou você drogado, pegou você prostituindo, pegou você mentindo e trouxe você para cá e disse: eu vou enxergar você na oliveira que sou eu, e você vai passar a gerar vida. Então Deus pega agora quem está lá fora, que não tem expectativa nenhuma, e traz para dentro e coloca na oliveira, que é vida, e proporciona para ele uma transformação. Logo, eu preciso vos dizer que evangelho sem transformação não é evangelho, é qualquer outra coisa, menos evangelho. Evangelho que não produz transformação de vida é religiosidade. Evangelho que não produz em nós vontade e desejo de melhorar a cada dia e de abandonar o pecado não é evangelho. É por isso que Paulo vai tratar com dedicação a respeito do que ele escreve a carta aos Romanos. No capítulo 11, Paulo fala que nós fomos enxertados nesta oliveira, porque fomos adotados por Deus como filhos amados. Logo nós fomos adotados por ele por conta do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nos versículos finais deste capítulo, você vai ver que Paulo vai enfatizar, e ele resolve dar uma pausa no comentário teológico do capítulo 11, quando ele está falando para os judeus e também para os cristãos gentios. E no capítulo de número 11, no versículo de número 32, ele vai encerrar o seu pensamento com relação a isso, dizendo: porque Deus encerrou a todos da incredulidade, para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos, não só judeus, mas gentios também. Aí Paulo dá uma pausa e para, porque ele começa a falar da grandeza de Deus. Ele está falando da justificação, ele está falando da fé, e não é gostoso quando você vai pregar para alguém lá fora sobre fé, sobre justificação, e alguém diz assim: eu não mereço, eu sou lixo da sociedade, eu ajo desta forma e desse jeito. Aí você diz para ele: não, você pode ter praticado tudo isso, mas há um Deus do céu que enviou o filho dele a esta terra para morrer por você também. E ele diz: não, mas eu pequei muito. Aí você diz para ele: por mais pecados que você cometeu, o sangue de Jesus pode te lavar e te purificar. Não pode.
pecado, mas de todo o pecado que você praticou. De todo o pecado. Semana passada eu entrei dentro do presídio e uma mulher, enquanto a gente pregava, chorava copiosamente. E enquanto ela chorava, eu fui ficando incomodado. Eu disse: Senhor, o que é que está acontecendo com aquela mulher? E o Espírito soprou no meu ouvido a seguinte expressão: ela está acreditando no que o diabo disse para ela. Por estes dias ela tentou tirar a própria vida, porque o diabo disse para ela e convenceu ela de que para ela não existe mais jeito. Mas diga para ela que eu trouxe ela para cá para esconder ela, porque eu tenho um propósito na vida dela. Ora, dentro de uma penitenciária, pastor, sim. Porque enquanto tem muita gente descartando quem está lá, dizendo: está lá porque praticou, está lá porque fez, mas existe uma alma lá dentro clamando por socorro que não vem daqui, vem do alto. Eu estou pregando aqui essa noite não de que alguém me contou, eu estou pregando sobre algo que eu tenho vivido. E eu tenho tido dificuldades com Deus, porque nós estamos inseridos no meio de uma geração que fala, que canta, que até prega, mas não está exercendo como deveria a função de um verdadeiro cristão. E enquanto eu estudava sobre esse tema, sobre esse texto, o Espírito foi me dando algumas verdades. Não é revelação diferente do que a Bíblia está dizendo, porque agora está na moda dizer: eu tive uma revelação que não está enquadrada com a Bíblia. Cuidado com esse tipo de revelação, que essa revelação faz com que você fique tranquilo pecando. Porque a ideia de Deus mesmo é só amar o teu coração. O teu corpo você pode fazer com o que você quiser dele, você pode praticar o que quiser. O importante é você entender que Deus só quer o teu coração. É a maior mentira que o diabo projetou na cabeça de alguns cristãos. Deus não quer apenas o teu coração. Eu vim aqui para contradizer este pensamento que para sobre a tua mente. Ele não quer só o teu coração, não senhor, não senhora. Ele quer o teu coração, ele quer os teus braços, ele quer as tuas pernas, ele quer a tua vida por completa. Essa ideia de que Deus quer apenas o nosso coração e de que está tudo certo é um equívoco. Quando Paulo vai tratar sobre isso, Paulo está dizendo, agora no capítulo 11, no versículo 33 a seguir, Paulo vai falar da profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? E ele vai dizendo, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu o primeiro para que ele fosse recompensado. Paulo está dizendo para os irmãos em Roma, dentro desta guerra teológica, dentro desta confusão que está acontecendo na cidade de Roma, sobre informações erradas, equivocadas, ele está dizendo, olha, o que Deus fez é perfeito, o que ele deixou registrado é correto, e não tem como fugir disso. É muito bonito nós olharmos para apenas o contexto do versículo de número 33 e falarmos estas verdades sem que ela não promova dentro de nós a mudança necessária que precisamos. Paulo está dizendo para a igreja, vocês precisam entender que vocês já foram alcançados pelo amor de Deus, vocês já foram alcançados pelo perdão de Jesus Cristo. Vamos parar de graça e vamos viver o que o próprio Jesus deixou estabelecido. Nós não precisamos de mais nada para viver a ação de Deus, nós não precisamos de mais nada, não precisamos
precisamos de invencionismo, não precisamos de guerras teológicas, precisamos viver apenas as verdades que Ele já estabeleceu, até porque Ele é a verdade absoluta. Nós estamos vivendo em uma guerra de conflitos de pensamentos, estamos vivendo uma guerra do tal do relativismo. Eu tenho uma visão e é certa, você tem uma visão diferente e está certo, o outro tem outra visão e está certo e está tudo bem, cada um tem uma visão e nós tudo vamos orar do céu. É mentira, a nossa visão precisa estar enquadrada com aquilo que a palavra está direcionando. Se a sua visão não se enquadra com aquilo que a palavra está dizendo, altere a sua visão e recalibre ela para a visão da palavra, e você será abençoado. Altere a visão para a visão da palavra e você vai viver a diferença nessa terra. Altere a visão para a visão da palavra e você vai ser cheio do Espírito. Altere a visão para a palavra e você vai ser quem Deus deseja que você seja. A nossa grande dificuldade hoje está exatamente em colocar em prática tudo aquilo que nós apresentamos diante de Deus, tudo aquilo que nós aprendemos com relação àquilo que o próprio Deus deixou como desígnio para as nossas vidas. Paulo, quando está deixando bem claro esta carta para os irmãos de Roma, ele está dizendo: olha, Deus é soberano, Deus é justo e tudo pertence a Ele, a glória é dele, o louvor é para Ele, a exaltação também é dele. Paulo está dizendo: apesar de eu ter me tornado alguém conhecido por onde passo, Paulo está dizendo: eu não tenho mérito próprio nisso, porque foi Ele quem decidiu me transformar no que eu sou hoje. Eu não sou hoje produto daquilo que eu decidi ser, eu sou hoje produto daquilo que Deus já havia determinado que eu fosse. Eu não prego porque eu escolhi pregar, eu prego porque Ele me transformou num pregador. A gente está vivendo em um tempo que as pessoas olham para alguém que canta e diz: você é cantor também. Por quê? Porque ele está em todos os cartazes. Por que eu vou ser pregador? Porque eu quero pregar e quero arrastar uma multidão, quero ver todo mundo levantando, batendo palma, eu quero ver o povo chorando. Isso é bom, mas a intenção do coração não é boa. Por quê? Porque a intenção é promover o próprio nome para o mundo, e Deus está dizendo comigo: é ao contrário. Eu disse para Abraão, disse Deus: anda na minha presença e eu engrandecerei o teu nome. Quem faz nome de homem na terra não é homem, não é assessor, é o próprio Deus. E Deus quer transformar alguém aqui. E Deus quer pegar alguém que não é e transformar alguém que vai ser. E Deus quer pegar jovens aqui nessa noite, que talvez são desconhecidos, estão anonimados, mas Ele tem o poder para pegar você e transformar você em uma ferramenta poderosíssima nesta última hora. Olha para o tempo que nós estamos vivendo e você vai ver a necessidade de homens e mulheres íntegras que não abrem mão daquilo que a palavra orienta para satisfazer o desejo do coração de pessoas. Ah, mas se eu pregar isso o povo não vai me ouvir. Deus disse para o profeta: pregue, e quer que ouçam, deixe de ouvir. Anuncia a minha verdade, fala a minha palavra, porque o compromisso de Deus é com a palavra dele. O grande problema hoje é que a nossa geração está totalmente voltada para pregar exatamente naquilo que vai trazer mais auge para o seu ministério. É por isso que eu disse que eu tenho dificuldades, porque eu entro em um confronto com Deus todas as vezes que eu sou convidado para ministrar, porque dentro do meu coração só do desejo eu vou arrebentar com aquela mensagem que algum fulano pregou, eu vou adaptar a minha forma de ver, e eu vou pregar
pregar e eu vou ver o povo acontecer. Aí Deus diz para mim: tu não vai pregar o que você quer, você vai continuar pregando exatamente aquilo que eu vou colocar no teu coração. Então eu já sou bem resolvido com isso. Eu vim aqui pregar para você um texto que está dentro do tema, e apesar de ser bonito dizer a Ele a glória, antes de dizer a Ele a glória, Paulo está dizendo: resolva os conflitos internos, resolva-se com você mesmo. Você está aqui, mas você não está. Você está vivendo uma vida de aparência, e Deus está dizendo: não dá para me te usar assim. Eu preciso você diante da minha presença, de entrega total, para me transformar você em uma ferramenta poderosa. A gente precisa entender estas verdades. E por que é importante afirmar isso? Porque hoje se fala muito do homem e pouco de Deus. Deus foi me dando, eu fui escrevendo, e me permita ler para você. Os nossos cultos são antropocêntricos, em que o homem é o centro da atenção e não mais Deus. Até declaramos alguma coisa com relação a Deus, mas pouco na atitude damos devoção com relação ao que cantamos ou professamos. A maioria dos cânticos hoje é direcionado ao homem, e geralmente são feitos na primeira ou na segunda pessoa. Eu vou, eu posso, eu quero, eu sou. É você, você pode, você merece. Você e você. Os cânticos, na sua grande maioria mais, que são lançados hoje na plataforma do YouTube, na maioria não são para glorificar a Deus, mas para massagear o ego de alguém que está vivendo em uma vida de pecado, que não quer deixar a amante, mas quer continuar casado, que não quer casar, mas quer continuar maciando, quer continuar se prostituindo dentro do carro, quer continuar se prostituindo no escuro, quer continuar fazendo aquilo que Deus está dizendo para não fazer. Mas Deus está dizendo: eu estou procurando uma igreja nesta terra que ainda tem interesse de viver o que eu tenho para ela. Esse demônio vai bater retirada na tua vida, esse demônio vai sair da tua casa, esse demônio vai, porque Deus te transformará em uma ferramenta poderosa, em uma ferramenta poderosa. Aqui tem jovens que serão transformados em uma ferramenta poderosa. Eu estou pregando para gente que vai deixar o pecado para viver o que Deus tem. O Espírito de Deus está conclamando, o Espírito de Deus está dizendo para nós: eu estou precisando encontrar uma igreja que não se adequa aos padrões religiosos. Eu estou precisando de uma igreja que se adequa à minha vontade, ao meu querer. E está difícil, irmão, porque os religiosos da época de Jesus estavam querendo fechar a porta. Pegaram uma mulher no ato de prostituição e levaram ela arrastada. Não sei se pelos cabelos, mas a Bíblia diz que pegaram ela e levaram até a presença de Jesus. E os religiosos disseram para Jesus: olha, esta mulher foi pega no ato de adultério e a lei manda a gente apedrejar, inclusive a pedra está na mão. A gente só quer ouvir o que o Senhor vai falar. A Bíblia diz que Jesus olhou e Jesus direcionou uma palavra dizendo: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. A Bíblia diz que um após o outro foi deixando as pedras, e a mulher ficou lá perto de Jesus. Jesus olhou para ela e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: Senhor, não ficou ninguém aqui. Jesus disse para ela: eu também não te condeno, vai em paz, volta para casa, mas não peques mais. Pecar não é o erro, o problema é permanecer no pecado. Você está achando que Deus não está te vendo? Você está achando que Deus não está te sondando? Tu está achando que
você não está sendo visitado por Deus e visto por Ele, esta noite é uma noite de oportunidade a mudar a direção, a mudar o rumo e entender que é melhor sofrer com Cristo do que sofrer na mão de Satanás. O que Ele tem para você, Ele oferece, dá pouco e cobra caro. Oh meu Deus, me ajuda aqui, Jesus. Me ajuda aqui, Jesus. Me ajuda aqui, Senhor. O diabo oferece muito, dá pouco por aquilo que você pega e cobra muito caro por aquilo que você pegou. Ah, não, mas é que hoje os tempos são outros e cada um tem a sua religião. Mentira. Não, mas religião e futebol não se discute. Mentira. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará do engano. Esse evangelho prostituído, esse evangelho com veneno na panela, em que você pode continuar e está tudo certo, só porque o dízimo é alto, só porque a oferta é boa, vou relevar, mas Deus não releva. Me ajuda, Jesus. O acerto não é com o homem depois Deus vem e vai tratar, mas com você Ele está dizendo: eu vim para a gente colocar as coisas no devido lugar. Hoje é olho no olho e eu sou fogo consumidor. O problema é que o homem acha que é alguma coisa, porque se tornou alguma coisa, mas se esquece que só se tornou porque foi Deus quem fez. O problema não é chegar a ser pastor, o problema é depois que chega pastor. O problema não é virar um presbítero, o problema é depois de ser presbítero. O problema não é alcançar o diaconato, o problema é o que vai ser depois do diaconato. O problema é depois da consagração, o problema é depois que o nome agora está como líder, como isso ou como aquilo. Deus está dizendo: apesar de você galgar alguma posição, não perca a tua essência, continue sendo o mesmo. Eu ouvi o pastor Oswaldo, presidente do campo de São Mateus do Sul, dizendo em cima do altar, chorando com lágrimas nos olhos e falando uma oração que ele faz constantemente: o que será da nossa geração? De obreiros que são consagrados e são colocados nos altares e que viram robôs, já não tem mais sensibilidade, já não ouve mais a voz de Deus, querem fazer exatamente o que o povo orienta, o que o povo manda. Mas Deus está dizendo: eu estou procurando uma igreja que, apesar de ter um líder, este líder seja submissivo nisso ao que eu oriento. Deus está procurando uma igreja para buscar, e esta igreja precisa estar de acordo com a vontade dele. O homem acha que é alguma coisa, acha que tudo tem que girar ao seu redor, mas sem Deus ele é nada, não merece nada a não ser o inferno. Forte também achei, disse: misericórdia da minha alma, Jesus. O homem que se acha que alguma coisa sem Deus não merece nada a não ser o inferno. Lembre-se, você está de pé é por causa da misericórdia dele. Se você está clamando é por causa da graça dele. Se você está pregando é por causa da misericórdia dele. Está dirigindo uma igreja é por causa da graça dele. Está na frente dos jovens é por causa da graça dele. Está regindo é por causa da graça dele. Deus está procurando pessoas que sejam dependentes do céu. Dependentes do céu. Aqui desse lado tem alguém que quer continuar dependendo do céu. Levante a mão para mim ver. Se tem alguém que quer continuar dependendo do céu, dependendo do céu. Aqui no meio tem alguém que quer continuar sendo dependente do céu. Deixa eu ver aqui nos jovens do Marito. Tem jovens querendo continuar sendo dependentes
sementes do céu. Deixa eu olhar para a juventude de Atos 29. Tem alguém aqui querendo continuar sendo dependente do céu? Ser dependente do céu é a melhor coisa. Aonde você passa, passa o rastro da glória, passa a presença junto. Aonde você passa, passa a vida, passa a cura. Aonde você vai, tu é instrumento de Deus. É por isso que esta noite o Senhor preparou para ajustar. Eu vejo aqui, pastor Roberto, uma mão com uma chave Phillips. Eu vejo uma mão com uma chave Phillips apertando um instrumento para ser bem afinado. Pergunta para os cantores de que toca guitarra, de que toca baixo, para poder ficar na nota perfeita, tem que dar uma apertadinha. E essa noite a mão está estendida, dizendo: meu filho, reclama a mão, sou eu que apertando para te deixar afinado, 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 afinado com a minha vontade. Estou vendo que a gente não gosta de ser apertado. Se apertar aí, pastor, se o senhor apertar aquele jovem, ele sai, desvia. Não desvia, não, já está desviado. Se você apertar aquela irmã, pastor, ela vai sair da igreja. Não se preocupe, ela já está fora da igreja há muito tempo. Ela só vem de corpo presente, mas não está de espírito e de alma comprometida com a verdade do reino. Porque todos aqueles que são apertados por Deus permanecem. Porque o Pai corrige aquele a quem ama. Lá na tua casa você deixa o seu filho fazer o que ele quer. Se você deixar o seu filho fazer o que quer, daqui a pouco ele está mandando em você calar a boca. Como eu já presenciei, infelizmente, alguns filhos olhando para o pai, olhando para a mãe. Você não sabe de nada, cala a sua boca. Irmão, que tempo é esse que a gente está vivendo? Que a gente não se submete mais ao pai, não se submete mais ao pastor, não se submete mais à liderança. E depois queremos ver o céu aberto. O céu só vai abrir depois que você for afinado, apertado e modelado por ele. Ou então a Bíblia se contradiz. Deus nessa noite está nos alinhando. E eu não tenho dúvidas do que Deus está fazendo aqui agora. Pela minha vontade eu pregaria a Ele a glória, a gente ia entrar no mistério profundo aqui, mas Deus está dizendo: não, antes eu quero apertar, antes eu quero dar uma polida, antes eu vou tirar toda a sujeira, antes de descer o que eu tenho, antes do meu óleo descer sobre a cabeça dele, sobre a cabeça dela, eu vou tirar toda a impureza. Ouro para ser ouro tem que ser refinado no fogo, e você não está percebendo, mas está no fogo. Você não está percebendo, está na prova, mas é Deus provando a tua fé, para ver até que ponto você vai chegar, até que ponto você vai ver e desistir, vai ver e não vai contemplar. Deus está dizendo: está na hora de você entender que não dá para escapar das minhas mãos. Israel tentou de todo jeito e não conseguiu. Ia para um lado, Deus cercava, ia para o outro, Deus cercava, ia do outro jeito, Deus cercava. Não tem como fugir de Deus. Você está aqui nesta casa, esta noite, você está fugindo do rei, mas ele manda te dizer: não tem como você se esconder da minha presença. Está na hora de você se entregar por completo e deixar eu realizar a minha obra sobre a tua vida. Então nessa noite, em nome de Jesus, compreendo o que Deus está dizendo: sem ele nada somos. A igreja brasileira, não estou generalizando, mas uma grande parte de pessoas que estão indo para dentro dos templos. Se nós observarmos os dias em que nós estamos vivendo, a quantidade de pessoas que estão se dirigindo aos templos é até grande, mas há um paradoxo, porque há uma porcentagem muito grande de pessoas que estão indo aos cultos com a intenção errada, querem um culto que agrade o ego, mas não querem ser confrontados com a palavra que traz a transformação de vida. Se esta palavra
palavra não for anunciada e não foi pregada na sua essência, não há transformação, não há mudança de vida. Você só vai ver um jovem abandonando o crack o dia que ele vê que você é diferente lá fora. Queremos ganhar os jovens da nossa cidade, mas a gente não muda o comportamento. Queremos ganhar a juventude de Cascavel, mas muitas vezes, em muitas situações, não estou generalizando, estou falando de uma forma geral a respeito da globalização e do mundo. Muitas pessoas, infelizmente, não sabem nem por que estão dentro da igreja. Se você perguntar para ele, ele vai olhar para o lado e vai dizer: não sei, que Jesus é bom. Não, porque Jesus é amor. Não, porque Jesus é paz. Mas nada, superficial demais. Sabe o que Deus está dizendo? Quero que você avance e quero que você se aprofunda em me conhecer na minha totalidade. Sabe o que Deus está dizendo? Chega de ficar no raso, desce, mergulha. Deus está dizendo: deixa eu alterar a sua essência, deixa eu alterar a sua personalidade, deixa eu alterar a sua realidade. A realidade de muitas igrejas dos dias atuais é que nós estamos vivendo, ou devemos ter em mente que estamos aqui para adorar em primeiro lugar, apesar de ainda manter algumas coisas dentro do nosso coração que não agradam a Deus. E assim não tem como Deus operar, assim não tem como Deus agir. Eu queria pregar outra coisa, mas é o que Jesus colocou no coração, então segura aí. A gente está vivendo um ponto dentro da igreja, que a igreja está pecando contra Deus, deixando de honrar a Deus, o nome dele, mesmo sabendo que ele não divide a glória dele com ninguém. Mas a gente está numa formatação de pensamento tão medíocre que a gente não está nem aí mais para nada. Se o pastor quiser, eu vou ficar assim, se não quiser, eu saio. Cuidado, lá fora é muito perigoso, lá fora é muito ardiloso. Corre o risco de você ir e não conseguir voltar, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu já fui jovem um dia, e não que eu não seja, mas um jovem, sabe, autêntico, filho de presbítero. Quando casei com a irmã Daiane, dentro da igreja, tudo certinho, não vigiei, achei que era o cara, achei que as coisas só aconteciam com quem está lá fora. Mas um dia Deus levantou o profeta e disse: Renato, vigia, o diabo quer se andar com você, o vento vai vir, e se você não vigiar, tu cai, tu roda. Sabe o que eu fiz? Esse pregador está com nada, rapaz. Sou filho de crente, meu pai é crente, conhece Deus, mas eu não conhecia. O vento veio, soprou e me derrubou. Sabe por quê? Porque eu não vigiei. Porque eu achava que esse estilo de pregação era conversa fiada. Porque Deus jamais ia castigar alguém, jamais Deus ia fechar a porta para alguém, jamais Deus ia permitir que um negócio desse aconteça no meu casamento, na minha casa, na minha família. Pois é, aconteceu. E para resumir a história, eu fui na lona, perdi o casamento, me divorciei, saí da igreja, vivi coisas terríveis lá fora. E um dia, quando eu perdi amigos, quando eu perdi família, quando eu perdi tudo, eu disse: meu Deus, o Senhor existe mesmo. Se o Senhor existe, me dá uma chance para mim voltar, e eu vou fazer tudo certo agora. Sabe, eu fiz esta oração: Deus, me dá a última chance. O Senhor me deu tantas, eu desvalorizei. O Senhor me deu tantas, eu não levei a sério, e agora eu estou vendo prejuízo. Sem família, sem casamento, sem amigos, longe de tudo e de todos, sem emprego, sem dinheiro, sem nome. As pessoas agora me conheciam porque era um vagabundo, sem vergonha, um prostituto. Aí Deus estava
Sabe o que Deus está esperando de você aqui? Uma posição tua. Uma posição tua vai mudar o teu destino. Uma posição tua vai mudar a tua história. Uma posição tua e você sai do nada para transformar em tudo. Uma posição tua e Deus restaura o teu casamento. Uma posição tua e Deus restaura o seu ministério. Uma posição tua e a alegria volta. Uma posição tua e a porta de emprego abre. Uma posição tua e o céu te envolve mergulhado na graça. Uma posição tua. Eu estou pregando o que eu vivi. Eu já fui um jovem rebelde. Eu já fui um jovem cheio de si. Mas eu aprendi que o que Jesus, o que Deus disse para Jeremias é verdade. Vai ter um momento que Ele vai levar você para a olaria. E não tem mãe que te tire de lá até que você esteja perfeito. Há um conselho de Deus para alguém aqui ecoando esta noite. Não tem oração de mãe e de pai que tire você do processo que você vai ter que passar. Você vai passar por ele, mas vai sair de lá melhor do que você entrou. Você vai sair de lá alterado pelo próprio Deus. Ô irmão, se eu estou aqui é porque Jesus restaura, tá? Se eu estou aqui hoje é porque Jesus transforma, viu? Se eu estou aqui hoje é porque Jesus dá oportunidade para o homem se chegar à vontade dele. Esta noite Deus está dizendo que o que Deus fez na minha vida pode fazer na sua vida também. Pastor, o que é que Deus fez de bom na tua vida? Me devolveu o casamento, me devolveu dignidade, me devolveu a honra, me devolveu tudo que eu tinha perdido. E agora quando eu volto para visitar a sogra, é o meu jeitinho. Sabe por quê? Porque Deus pega quem não é nada e transforma em alguma coisa para a honra dele, para a glória dele. Eu sei o que eu sofri. Eu sei a dor que tive quando perdi casamento, 1 ano e meio divorciado. Eu sei o que é sofrer na mão de Satanás. Eu sei quando você tem vontade de voltar, mas não consegue, porque alguma coisa prende a perna, prende os pés. Mas nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, esse demônio que está tentando aprisionar você, para você morrer nesta condição, está sendo colocado por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, que caia por terra agora. Eleva a sua mão, eleva a candarária. Pela mão do Irebaia, Surabacalamaxandarai. Essa noite é noite de reparação. Essa noite é noite de acerto. Essa noite é noite de conserto. Essa noite é noite de olaria. Essa noite é noite de se humilhar. Essa noite é noite de se dobrar. Essa noite é noite de reconhecer que não dá mais para viver assim. Você tem vivido sem dormir. A angústia está tomando o teu coração. Mas essa noite Deus está dizendo: só continua assim se você quiser, porque eu estou na casa para te abençoar. Se coloque de pé, por bondade. Eu tenho 3 minutos e eu quero convidar alguém aqui à frente. Esta palavra falou ao teu coração, e Deus não quer que você volte para casa do mesmo jeito. Deus está dizendo para você: saia de cima do muro. Deus está dizendo para você: não continue do mesmo jeito. Deus está dizendo para você: o que eu tenho para fazer na tua história é coisa grande. Se submeta à minha vontade, ao meu querer, e eu mudo totalmente a tua história. Não haverá ação demoníaca capaz de neutralizar a ação de Deus na tua vida a partir de um passo teu. Mas o que os meus amigos vão dizer, não se preocupe com o que vão dizer. O que importa é que você vai ter comunhão restabelecida com o céu. Então sai do seu lugar e
noite eu estou convidando você para ser aprimorado por Ele. Eu estou te convidando nesta noite para se enquadrar na vontade de Deus. A igreja vai orando porque Deus está operando, vai orando. Irmão, há um negócio acontecendo aqui de forma sobrenatural. O diabo quer aprisionar as pessoas e Deus está dizendo: eu tenho poder para libertar as pessoas no meu nome, no meu nome. Vocês orarão e os enfermos serão curados, os enfermos serão curados, aqueles que estão cativos serão libertados. Eu estou convidando você nessa noite, não é para tomar posse de chave de carro e nem chave de casa. Eu estou te chamando para viver um particular com Deus. Eu estou te chamando aqui essa noite para viver o recomeço que Jesus tem para a tua história. Porque nem tudo aquilo que a gente vê, que a gente acha que é. Esses dias eu fui pregar numa igreja em Londrina, não vou falar o bairro, mas quando eu cheguei na igreja, uma igreja muito bonita, muito linda, muito linda, eu fiquei admirado. Eu falei: meu Deus, que coisa linda! Ai, Deus pintou no meu coração. É linda, mas eu não estou aqui. Eu disse: que negócio é esse, Jesus? Como assim não está aqui? Pois é, não tem mais espaço. Porque aqueles arrumaram um jeito deles conduzir o negócio, que eu já não tenho nem mais oportunidade para fazer nada. Eu disse: Senhor, o Senhor me ajuda. E para a glória de Deus o negócio mudou. Essa noite, noite de concerto, noite de alinhamento. Deus não quer envergonhar você, não é isso não, irmão. Deus quer exaltar você. Sim, só que antes da exaltação, primeiro vem a confissão. Antes da exaltação, Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. Mas aquele, eita, está ouvindo mais gente, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ainda hoje eu conversando com meu irmão de sangue, eu disse para ele, quando ele argumentava alguma coisa comigo, eu disse: quer saber quando vai mudar a coisa na tua vida? O dia que você for sincero com Deus. Enquanto isso, as coisas vão continuar escorregando no meio dos seus dedos. E tem gente aqui, pastor Roberto, vivendo exatamente isso. Você junta de um lado, mas escorrega tudo por entre os dedos. Você junta alegria e ela escapa. Você junta paz e ela foge. Você junta harmonia e não consegue. Você tenta ser feliz do seu jeito e não dá, porque não dá mesmo. Mas hoje, se você estabelecer como parâmetro para o teu coração e para a tua vida a vontade de Deus, independente de qualquer coisa, tua história nunca mais será a mesma. Você crê nisso? Estou vendo gente chorando. A palavra está agindo. Feche os teus olhos agora e converse com Deus. Peça perdão para Ele agora. Diga: Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Diga: Jesus, me perdoa, porque eu não fui sincero comigo mesmo. Diga: Senhor, até aqui eu vivi de uma forma para que as pessoas, ao olharem para mim, achem que eu estou vivendo isso realmente, mas na verdade, Senhor, eu não estou. Por dentro eu estou louco, por dentro eu não tenho vida, por dentro eu não tenho alegria, por dentro eu tenho vontade de abandonar o conjunto, por dentro eu tenho vontade de parar de ser crente, por dentro eu tenho vontade de sumir e nunca mais aparecer. Mas, Senhor, me encontra aqui essa noite. Puxa um fundo musical aí, meu filho. Puxa nesse teclado, porque Jesus vai curar vidas aqui agora. Jesus vai curar histórias aqui agora. Jesus vai curar vidas aqui agora. Ai, meu Deus do céu, esse jovem aqui, moço, olha para mim.
cabeça, olha a mãe dele, olha para mim, moço. Deus tem algo tão grande na tua história, Deus tem algo tão grande na tua vida, e Deus está dizendo assim: é só você se posicionar, é só você se posicionar. O diabo sabe do potencial que você é, o diabo sabe do potencial que você se tornará nas mãos do Senhor, e Ele está fazendo de tudo para aprisionar você e a sua mente. Há uma guerra muito grande dentro do teu interior. Há uma guerra muito grande dentro do teu interior. Mas nessa noite Deus está dizendo: se a decisão for tua e não de terceiro, eu faço, eu ajo e vou transformar essa situação em algo positivo. E não é algo que está acontecendo, é o que vai acontecer se você não se submeter. Você quer viver o extraordinário de Deus? Pode dobrar o joelho. Qual o seu nome? Roberto. Roberto, você não tem ideia do que Deus vai fazer na tua história. Só que tem uma coisa. A Pedro, Jesus disse assim: Pedro, vai chegar um momento que você vai querer não ir nos lugares, mas você vai. Da mesma forma vai acontecer com você. Até mesmo você não vai querer ir, mas para se submeter à vontade de Deus você vai. Para se submeter à vontade de Deus você vai fazer, porque você sabe que o querer e a vontade de Deus é melhor e é perfeita e é agradável para a tua história. Jesus está dizendo: eu não te gerei e eu não te trouxe a existência para você viver neste conflitos de guerras e de pensamentos, suicídios e de tantas outras coisas. Nessa noite o Senhor está dizendo: se você deixar, eu venço por ti. Se você deixar, eu ajo por ti. Se você deixar, eu trabalho por ti. Pai, diante da tua presença, eu repreendo agora todos os demônios que foram encarregados de tentar alguma coisa contra a vida do Roberto agora. Joga por terra agora. Eu repreendo, Senhor, todo espírito contrário, toda palavra contrária de alguém que foi lançada contra a vida deste moço. Eu repreendo agora. Transforma ele em uma ferramenta poderosa a partir desta noite. Alcança, Pai, o coração e a mente dele agora, e muda o ser dele agora, e que a partir de hoje ele viva algo que ele ainda não havia vivido, que ele desfrute de uma comunhão que ainda não tinha tido contigo, mas que a partir desta noite, Espírito Santo, ele seja envolvido com a tua presença, com a tua glória, e nunca mais, Senhor, nenhum pensamento domine o seu coração. Deus está tirando a gente de prisões emocionais aqui agora. Deus está trabalhando